Em um mundo em que a gente está em constante evolução, as exigências para se destacar no mercado de trabalho também são cada vez maiores, independente da sua área de atuação. Mas a questão é, como se preparar profissionalmente para o futuro? Eu convidei para vir aqui no nosso estúdio o diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos, afiliado aqui de Santa Catarina, que é o Pedro Luiz Pereira, que já está aqui do meu lado. Boa tarde, Pedro. Pedro, é um assunto que rende muito, daria pra gente falar muito tempo sobre isso, Algumas horas. Algumas horas, exatamente. Uns 3 verbais inteiros daria pra gente falar sobre isso. Mas vamos lá, eu quero te começar te perguntando o seguinte. Há uns 15, 20 anos atrás, o que mudou de lá pra cá em termos de trabalho? Mudou aspectos relacionados à tecnologia, né? Os profissionais de hoje, eles precisam conhecer mais sobre tecnologia, esse é um fator. E outra também as questões comportamentais, que são muito importantes e muitas vezes a gente não leva em consideração. Por exemplo, as empresas contratavam principalmente em razão da competência técnica, né? Um engenheiro, um especialista. Em função da grande interação que há hoje no mercado de trabalho, a comunicação entre as pessoas, com o cliente e fornecedor, você tem que observar também aspectos comportamentais. Comportamentais, né? Por quê? Porque esse profissional, ele tem que interagir, tem que ter um comportamento mais alinhado às expectativas do mercado e das empresas também. Então, fala-se muito que as pessoas eram contratadas pelo conhecimento técnico e hoje elas são demitidas em função do comportamental que não é alinhado. Isso realmente é uma coisa bastante presente, porque o técnico você aprende com facilidade. Agora, o comportamental tem muito a ver com a genética, com os insights dos primeiros anos de vida, e tudo isso aí vai influenciar no perfil que o profissional tem. Né? Na personalidade dele. Exatamente, mesmo, a personalidade dele. Então, qual é a ideia, a básica? É você colocar a pessoa certa no lugar certo para ter mais resultado e sem ter muito conflito, porque se você contrata uma pessoa que não tem a ver com a atividade na qual ela vai trabalhar, você tem que treinar, desenvolver. A liderança é muito mais desafiadora, entende? Então, os conflitos, eles são bastante latentes. Então, além desse aspecto digital, de tecnologia, tem um aspecto comportamental hoje que é muito considerado no momento de você selecionar. Porque às vezes a gente fica pensando muito nessa questão de tecnologia, de rede social, comunicação, que hoje está exorbitante, assim, em todo lugar, em todo momento, mas a gente não pensa muito nessa questão do comportamento, né? Que tem que mudar para você conseguir ficar estável numa empresa ou até para uma contratação numa empresa, né? E tem algumas situações, né? Eu também me especializei em neurociência para entender um pouquinho mais comportamento, a mente humana, e tem coisas que a empresa muitas vezes quer desenvolver no profissional e ela não vai conseguir, porque aquilo é do perfil. Né? Eu sempre digo assim que as organizações, a sociedade, elas não respeitam a essência do ser humano, né? Poxa, eu sou assim, tenho essa estrutura, esse comportamento, é claro que é possível desenvolver algumas habilidades, algumas competências, mas muitas vezes você quer transformar uma pessoa naquilo que ela não é. E aí começa um processo muito complicado, né? Tanto para a empresa como para o profissional também. Mas esse ponto do perfil mesmo, às vezes para o próprio funcionário, para o próprio trabalhador ali, para o empregado, ele não tem muita noção do perfil dele, né? Falta autoconhecimento. Isso. E esse autoconhecimento você podia dar dica pra gente também, né? Como você descobrir naquilo que você é bom, naquilo que você é capaz, as suas habilidades, competências? Uma coisa que é fundamental é fazer uma análise de perfil. Existem várias ferramentas hoje, Profiler, BFP, DISC, uma série de ferramentas onde você vai preencher um questionário, pode ser através da internet ou pessoalmente, né? E aí a gente vai ter um mapa de como é aquele profissional, como que é estruturalmente, se ele é mais introvertido, extrovertido, criativo, líder ou não. Por exemplo, a gente fala muito em desenvolver liderança, né? Liderança é uma coisa que vem muito com a genética, né? E 50% do que nós somos, a ciência diz hoje, é genético, você não muda na tua essência. Depois, mais uns 25%, você vai completar até os 6, 7 anos. E essa transformação, ela continua de forma mais lenta, né, durante o resto da vida. Mas tanto o fator genético, como os primeiros anos, os insights, os primeiros anos de vida, eles são fundamentais na formação da personalidade. Aí muitas vezes as organizações falam assim, vamos contratar, depois a gente desenvolve. Aí pega uma pessoa introvertida e quer que ela se transforme no extrovertido, né? Aí eles têm uma crueldade com a pessoa, porque
O introvertido tem seu espaço também no mercado de trabalho. Claro. Você quer transformar uma coisa que ele não vai conseguir mudar. Né? Isso acontece com a criatividade, com o egoísmo, com a sexualidade, uma série de outras situações que a ciência hoje diz que tem coisas que você consegue desenvolver e tem coisas que você não consegue mudar. Como, por exemplo, essa é a essência mesmo, né? Você falou de coisas, por exemplo, transformar o introvertido no extrovertido, mas às vezes pode até inibir muitas qualidades dele também, colocando na função errada, né? É isso que acontece, né? Porque se você faz uma coisa que tem a ver contigo, que tu é apaixonado, é claro que o teu resultado vai ser bom. E aí o esforço da empresa para fazer com que aquele resultado venha é bem menor do que você pegar alguém e dizer, agora nós vamos fazer com que essas pessoas sejam criativas. Inclusive, o ser humano criativo, ele tem uma composição, uma constituição cerebral diferente, né? Então, todo mundo é criativo, nem todo mundo é criativo. Alguns são mais criativos e outros são mais sistemáticos, né? Mais precisos, mais exatos e assim por diante. Dá para desenvolver um pouco da criatividade, mas não nesse Dá para desenvolver com algumas ferramentas, mas você não vai transformar aquela pessoa sistemática, regrada, organizada e certinha, numa pessoa mais rebelde, criativa, interativa. É uma coisa até contra a natureza, né? Deus nos fez de uma forma e de repente parece que o mundo quer transformar e fazer com que você seja diferente daquilo que você é. Então eu sempre falo assim, palestra, em curso, né? Você consegue desenvolver, mas você não consegue mudar e transformar uma pessoa naquilo que ela não é. E isso a gente pode dizer que vai ser muito esperado do profissional daqui 10 anos, 10, 15, 20 anos? Muito, porque a partir do momento em que você começar a colocar as pessoas a fazerem trabalhos que tem a ver com a sua natureza, é claro que o resultado vai ser melhor. Então hoje o Brasil tem um problema muito grande de competitividade, o Brasil é um país pouco competitivo economicamente. Por quê? Porque as pessoas, o cara que tem altura para jogar basquete está jogando futebol, dentro de uma organização. E o cara que é bom em futebol, que é rápido, que tem um corpo mais, né, veloz, vai fazer uma atividade que não tem nada a ver com aquilo, entende? Então essa é uma situação. Uma outra, como você começou a nossa conversa, é a questão da informática, né? Nós temos um futuro onde nós não vamos ter mais mecânicos que vão cuidar de um carro, é alguém que conhece de TI, porque o carro tem tanta tecnologia que o cara tem que ser especialista em TI, por exemplo, né? E assim outras atividades. Porque vai ser tudo digital. Tudo digital a gente já vem caminhando, né? Hoje em dia nós temos em torno de 4 bilhões de pessoas conectadas pela internet, quase 4 bilhões, né? Isso dá quanto? 60%, 70% da população do mundo que já estão conectadas. Então você vê o quão isso é grande, né? Quantos negócios são feitos através do celular, pagamento, procura de vagas, né? E no banco mesmo a gente não precisa mais, né? Você faz tudo pelo celular ali, você não precisa nem disso mais. Tudo, é um móvel, né? Que você usa o celular e faz uma série de situações. E hoje em dia já não está mais restrito a geração Z ou a geração Y, né? Todo mundo, você vai num congresso, estava num evento semana passada em Caxias do Sul, da Binfer, que é a Associação das Ferramentarias do Brasil, e a gente vê assim, aqueles caras cabelo branco, já com 40, 50, 60, 70 anos, estão lá no intervalo, entrando, conversando, mandando, né, mensagem, vendo como é que está o saldo do banco, né? Liberando, tudo conectado. Exato. Então hoje é uma exigência que não tem mais assim, essa geração precisa, todas as gerações precisam estar antenadas com esse novo mundo aí. Muito legal, gente.